Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, chegamos no segundo trimestre de 2023. Estudaremos trimestre novo relacionado à família. E com muito prazer, com muita alegria que nós iniciamos esse trimestre abençoado, que ajudará muitas famílias a ver exatamente com base, exatamente com exemplos da palavra de Deus. A lição hoje, ela trata exatamente como agir nessas dificuldades de relacionamento. Então, veja conforme está o trimestre de hoje. Relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. A lição de número 1 trata quando a família age por conta própria. O texto bíblico em classe, Gênesis 12 e Gênesis 16. Estudaremos com base no tópicos onde vamos falar sobre a promessa de Deus, relacionado ao filho que nascerá das entranhas de Abraão, Isaque. Então, veja os conflitos entre Abraão e Sara e Abraão e Agar. A aula de hoje mostrará também os conflitos entre os dois filhos, Isaque e também Ismael. Estudaremos as atitudes precipitadas, as interferências nas escolhas em relação à vontade de Deus e à vontade própria humana. A quem ouvir? A fé que vai exatamente obedecer ou a parte humana, Sara ou Abraão? A espera e a dúvida. O tempo de espera. Veja, nós vamos ver, a promessa com 75 anos de idade, Abraão recebeu, de que nasceria um herdeiro, e veio nascer com 100 anos de idade, Isaque. Aí a dúvida, será que é Eliezer, o mordomo? Será que é Ismael? Deus disse, não pode ser outro, tem que ser Isaque. Ok? Então a aula de hoje está tratando sobre esses conflitos familiares que aconteceu na vida de Abraão e de Sara. Amados irmãos, iniciando a aula, a família é a primeira e a mais antiga instituição divina sobre a terra. É nela que Deus coloca a base, onde Ele promete edificar sua igreja. Eu edificarei a minha igreja. Então a igreja, ela tem uma base, e essa base é familiar. Ela começa lá no tempo dos nossos pais, Adão, Eva, os dois filhos, Caim e Abel. O culto divino relacionado na base da família. Ok? Depois nós temos Noé, sua mulher e os seus filhos, também fazendo o altar de adoração a Deus. A aula de hoje vai tratar de uma das 3 famílias que mudarão a história dos seus dias. Veja, no tempo de Abraão, nós temos Ló e temos também Naor. Veja uma família descendente de Tera. Por quê? Porque Abraão é chamado para sair no meio familiar. Lá em Gênesis 2:24, Deus havia dito assim, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Deus não havia chamado Ló. Deus havia chamado Abraão. E a história vai contar que Abraão, quando recebeu a chamada divina, ele foi com Ló. Entende? O que nós observamos é que, veja aí, a chamada de Abraão quando ele ainda era Abrão. O significado do nome Abrão, pai exaltado.
Deus vai mudar esse nome porque Deus vai relacionar a mudança do nome de Abrão para Abraão em relação à promessa do menino Isaque que nascerá das suas entranhas. A promessa de que de ti sairá uma descendência. Dessa descendência tem uma semente, Isaque, que será pai de multidões. Tu serás pai de multidões. Então acrescenta-se um ar em Abrão para pronunciar Abraão. E aonde o significado sai do resultado do pai exaltado para pai de multidões. Isso significa que Abraão é o pai das multidões. Amém? Não somente física, mas em relação à fé. Porque nós vamos estudar que ele também foi o pai da fé. Gênesis capítulo 11, versículo 29. Toma Sarai. Este é o início da história. Uma família ainda para ser trabalhada por Deus. Aonde Abraão é Abrão e Sara é Sarai. Aonde Abraão receberá um ar e Sarai perderá o i. Porque, veja, o nome Sarai receberá exatamente o nome de princesa. Por quê? Porque tirará o i, será chamado Sara. E na chamada que Deus havia dado a Abraão, uma chamada missionária, aonde Deus colocaria a métrica, o instrumento de medir nos próprios pés de Abraão. Onde Abraão pudesse peregrinar com as suas pernas e os seus pés, ali estaria Deus demarcando o lugar que havia dado a Abraão e ao seu povo. Então a chamada de Abraão era para ser missionária de uma terra. Então, Sara tinha que acompanhar o ofício que Deus deu exatamente a seu esposo. Porque a missão da mulher está subordinada à missão de Deus, que é a mesma que a mulher recebe quando é dada a seu marido. Se Deus deu a obra missionária a Abraão, Deus automaticamente estava dando a obra missionária também a Sara. Não tem meio termo. Os dois serão uma só carne. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Farei de ti uma grande nação. Esta nação será através da promessa de Isaque. Depois Jacó. Depois os 12 filhos. E depois a nação israelita. Veja Abraão, Isaque e Jacó recebendo de Deus a promessa de ter neste nome, a partir de Abraão, um nome engrandecido. Engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então veja que há um nome na família, há uma bênção na família, e que esta família, ela é grande, porque será uma nação. O pacto que Deus faz com Abraão, veja aí, capítulo 12, versículo 3. Em ti formarei Israel. E em ti, quer dizer, em Israel, serão benditas todas as famílias das terras. Em Jesus serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Partiu Abraão com a sua mulher e Ló foi com ele. Veja que sempre estará mencionado um intruso no caminho de Abraão. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Mas o texto sempre acrescentará, entre colchete, para vocês, colocando agora aqui no texto, para vocês verem que a Bíblia, ao mencionar, e Ló foi com ele. Ló andou com ele. Ló estava com Abraão. Então, esses versículos mostram
que no chamado de Abraão havia um intruso. Esse intruso não estava nos pés. Embora Abraão, para onde fosse, estava com Ló, porque Ló estava com ele. Mas o Ló não era o intruso em relação às pernas, mas era o intruso em relação aos olhos. Porque a palavra Ló, anote aí, significa véu. Entende? Então, os olhos de Abraão tinham um véu. Enquanto Ló estará com Abraão, ele estará limitado na visão. Depois da separação de Ló e Abraão, então se tira-se o véu dos olhos de Abraão. Porque Ló vai para as campinas do Jordão, então o véu é tirado. Por isso que Deus volta a falar com Abraão, porque o véu foi tirado. Então o intruso não estava nas pernas, o intruso estava nos olhos, estava com a venda tampada. Então Deus prepara a terra para a semente de Abraão. É Deus fazendo tudo isso. E sempre vai ouvir que Abraão, ao ir àquela terra, em Betel e em vários outros lugares, ele vai construir altares. Entre os altares que ele constitui para adoração ao Deus único e verdadeiro, ele vai ter o primeiro problema, porque terá sempre uma prioridade em relação à promessa que Deus fez. Então, o altar da prioridade faltou na vida de Abraão. Entre os altares que Abraão tinha em relação a Deus, lhe faltou o altar da prioridade. Além do mais, quando ele foge da terra por ter ali uma grande fome, e ele desce ao Egito, no Egito ele não constrói altar, é o mundo. Não há altar no mundo. Não se iluda, no mundo não há altar a ser construído. Somente quando ele sai do Egito, ele volta a construir um altar ao Senhor, nosso Deus. Foi em Betel também que ali ele colocou um altar ao Senhor. Abraão, ele passa do limite do seu caminho, porque ele deveria estar na promessa, sem arredar o pé. Ele não é o homem de fé, mas é homem. É o homem de fé, mas é homem. Não é anjo, é homem. E agora vem a prova. Qual é a prova? Habitar em uma terra que era a terra da promessa, da qual se dizia que mana leite e mel, e de repente a prova, uma grande fome. Como Abraão desce ao Egito, meus irmãos? Vocês sabem que Abraão não estava só. Abraão estava com a esposa, estava com Ló. Para complicar a situação, vai aumentar os membros da família, porque ele vai receber presentes de Faraó lá no Egito. E quando ele recebe os presentes, em vez dele deixar a caixa e trazer o presente, ele traz a caixa, junto com os presentes. Qual é a caixa? Agar. Ele traz a caixa e traz os presentes. Então, aumenta-se mais um membro na família de Abraão. Uma serva, ainda muito jovem, uma menina, que estaria ali. E que haveria ser instrumento de tentação. Ele sabe muito bem disso, que lá na frente, quando ele vai subir ao Monte Moriá, quando leva o menino para ser sacrificado a pedido de Deus, como prova, Deus pediu Isaque. Mas ele sabia que poderia ser tentado ao levar os jumentos junto com o menino até o monte.
e os jumentos ficaram lá embaixo, no pé do monte. Por que que Agar não ficou no Egito? Mas vocês veem que ele aprendeu a lição mais na frente, de não levar os jumentos até o monte, até o altar de Deus. Então ele foi morar no Egito, uma grande fome. Deus estava de olho nos passos de Abraão, sempre mostrando que até os 80 anos de idade, Abraão era Abrão. Então, faltou a Abrão o altar da prioridade no meio dos altares. A promessa era: darei esta terra de Canaã. Deus não disse que daria o Egito. Então, mesmo no meio da fome, Deus providenciava alimento para ele como missionário naquela terra. A prova de que quando ele despede lá na frente Agar, porque Isaac nasce, a gente vai ver toda essa história longa, mas especial para os nossos dias, como exemplos de uma família em que nós vamos ver e aprender com os erros e acertos de Abraão na sua vida. E aqui observa-se que a promessa que Deus havia dado era a terra de Canaã e não o Egito. Então, ele deveria ter ficado mesmo, entre aspas, na prova. Não havia fome? Era a prova que Deus estava dando a ele. Mas ele tinha que sobreviver. Mas como? Assim como Agar também foi enviado para o deserto, porque foi lançado fora, por causa dos atritos que estavam acontecendo com sua mulher, Sara. E mandaram Agar embora com seu filho Ismael para o deserto. E lá no deserto, o anjo do Senhor sabia que aquele odre de água e um pedaço de pão não daria para sobreviver durante os dias que ela peregrinaria ali no deserto. E ela foi para uma terra onde tinha 7 poços escondidos de água, aonde ela não conseguiria ver, mas Deus ia destampando a tampa do poço da água, ia preservando a vida de Agar e de Ismael no deserto. Se o Deus que cuidou de Agar e do seu filho no deserto era o mesmo que cuidaria de Abraão também na terra de Canaã, não havia necessidade de descer ao Egito. Esse foi um erro de Abraão. Veja no capítulo 12 de Gênesis e verso 12. Abraão desceu para o Egito. E aqui nós vemos os subterfúgios de Abraão. Ele aparece ali diante de Faraó, mas já combinado com a sua mulher. Veja o que vai acontecer. O egoísmo de Abraão para tentar salvar a sua própria vida, em detrimento da vida da mulher, chamada Sara. Ele queria, em troca, preservar a vida através de uma mentira que foi combinado com Sara. Só que Sara, ela sendo muito sábia, como todas as mulheres são, elas devem obedecer ao seu marido em tudo, porque Deus não vai imputar o pecado da desobediência da mulher por causa do marido, porque a manda mentir, porque o marido diz que não está em casa, estando em casa, quando há uma ligação externa, quero falar com fulano de tal, e a mulher mente a pedido do marido. O que é isso, meus irmãos? É que Deus, ao punir o pecado da mentira, Ele não pune na vida de Sara, Ele pune na vida de Abraão. Então Sara não pode ter culpa por causa de Abraão. Veja, a primeira
ferida causada por Abraão em Sara. Primeiro, uma mulher bela que estava na terra dos egípcios, diante de Faraó. E Abraão disse: se os egípcios souberem que és minha mulher, eles vão me matar. Olha o egoísmo para poder se sair bem. Diz que és minha irmã, para que me saia bem, para que eu não morra. Aqui há uma obrigatoriedade para que sua mulher venha a mentir. Deus vai intervir nessa história. Deus vai intervir. Porque Deus vai preservar Sara, dependendo da situação que ela passe. Porque aqui iniciará um processo de mentiras, porque diante de Abimeleque também ocasionará a mesma mentira. E o que nós observamos é que Deus vai sempre salvando Sara das mentiras de Abraão, para preservar o que ele prometeu lá em Gênesis 3:15, que da semente da mulher, então a semente da mulher vem de Eva, vem de Sara, vai até Maria, é Jesus. Então, Deus tinha que preservar Sara, porque vai nascer Isaac. Isaac, Jacó as 12 tribos. Das 12 tribos, Judá. Jesus vem da tribo de Judá. Não pode ser de Ismael, tem que ser Isaac. Não pode ser Agar, tem que ser Sara. Não pode mudar a semente. O meu mordomo não pode. Ismael não pode. Eu quero é Isaac. Então, veja que no Egito, Faraó deu muitos bens a Abrão. E nesse meio veio a semente do Egito. A semente do Egito foi plantada no coração de Abraão. Foi a caixa, não veio só os presentes. Quem recebe a oferta do Egito corre o risco de perder a promessa. E a história deverá ser outra. A pessoa que promete casar com fulano de tal e não casa, e casa com outra, isso significa que ele está mudando todo o percurso da semente. Assim como Judá entregou seus filhos a Tamar, sendo ele o próprio marido de Tamar, da qual nasceria 2 filhos, e um deles, Pérez, descendente legítimo do Messias. As coisas vão acontecendo assim, irmãos. Não acontece do jeito que a gente quer. Porque temos um soberano Deus e Senhor que sabe entrar na história com sonhos, com castigo, com juízo, como ele veio para Faraó e veio para Abimeleque. Para salvar Sara das mãos dos seus inimigos. Saraí corria perigo no Egito e nas mãos de Abimeleque. Deus salvará. Deus vai ferir tanto Faraó e como lá na frente Abimeleque. Era Faraó abençoando com bens materiais e Deus amaldiçoando a Faraó com pragas e toda a sua casa. Abraão sendo abençoado pelo Faraó e Deus amaldiçoando Faraó. Essa história revela o grande perigo e ataque da semente por Satanás. Veja Satanás matando os meninos lá no Egito. Lembra do nascimento de Moisés? Que as parteiras chegavam para matar o menino, mas Deus estava exatamente ali, preservando a vida dos meninos hebreus. Lembra dos dias de Herodes, quando Herodes mandou matar os meninos de 2 anos para baixo? Jesus não foi morto? O que é isso? Deus livrando a semente de Gênesis 3:15. Deus livrou tanto de ser tocada por Faraó,
Porque Faraó não tocou, nem Abimeleque também. Mas a diferença de Faraó e Abimeleque é que Sara foi para a cama de Abimeleque, mas de Faraó não foi. Então o castigo que Deus dará a Abimeleque será maior e vai tocar exatamente aonde não deve. E vocês vão observar exatamente na história por que Sara passou por esses dois grandes perigos. Que perigo! Isaac não pode nascer de Faraó. Isaac não pode nascer de Abimeleque. Isaac tem que nascer de Abraão. A bênção foi dada a Abraão por Faraó. E essa bênção, incluindo o pacote inteiro, a caixa, lhes trouxe grandes dores. Diferente da bênção do Senhor, que não acrescenta dores. A bênção deste mundo acrescenta dores. Gênesis 3, verso 1. Subiu Abraão do Egito para o Neguebe, com a sua mulher, e o texto diz assim, ó, e Ló estava com ele. Irmão, se Ló não fosse um problema familiar no casal, a Bíblia não diria Ló estava com ele. Várias vezes está dizendo que tem uma pedra no sapato de Abraão. Por quê? Porque sempre está dizendo, Ló estava com ele. Não era para ter trazido Ló. Se a chamada foi para Abraão, irmão, sai da tua parentela, e Ló era o quê? Sobrinho. Gênesis 3, verso 2 ao 4. Abraão era rico. Veja que a riqueza veio do Egito, mas ao voltar para o lugar onde anteriormente estava, em Betel, construiu, melhor, adorou a Deus no mesmo altar, porque no Egito não havia altar. Gênesis 3, verso 5. E também Ló tinha rebanhos, gado e tendas. Para que Ló está diante de Abraão e de Sara? Sai do meio da tua parentela. Ló está usurpando o direito que cabe a Sara. Esse gado, esse rebanho e essas tendas era de Sara. E Ló estava como um usurpador, que não lhe cabia esse direito de herança. Então Ló estava sendo abençoado por causa de Abraão. Entendeu? E essas bênçãos que estavam sobre Ló, era de Sara. Então com Ló, a terra também se tornava pequena. Veja o protesto da terra em relação a Ló. De tal forma que Abraão tinha que se apartar de Ló. Primeiro, o protesto da terra. A terra disse, olha, nós não aguentamos que Abraão continue com você, Ló. A terra está pequena. A terra só cabe um. Não cabe dois. Então veja a terra ficando pequena. Ainda mais com a chegada de Agar. Já tinha Ló. E agora Agar. Que tamanho não ficaria essa terra? Sai da tua parentela. Mas ele adicionava mais membros na família. Agar era mais um membro da família. Uma jovem egípcia. Agora Abraão com dois problemas. Primeiro com Ló. O véu que tapava os seus olhos. E agora com Agar. Tudo isso, meus irmãos, porque ele não deu prioridade ao altar da prioridade. Qual é o altar da prioridade? Obedecer a Deus em tudo. Significa que ele tinha que estar na terra, porque Deus providenciaria água e pão. Assim como aconteceu com Agar. Mas ele vai para o Egito, e no Egito não tem altar. E nem ele vai construir altar.
Veja a saudade do altar em Betel. Gênesis 3, verso 1. E Ló estava com ele. Será possível que a gente não consegue ver que Ló era um intruso no caminho? Porque o texto sempre vai dizer, e Ló estava com ele, andava com ele. Veja aí, Gênesis 13, 1, Gênesis 13, 5. E Ló acompanhava Abraão. A terra não aguentou, meus irmãos. A terra não aguentou. Ela protestou. Ela disse, eu tenho uma ordem para ser só de Abraão. A terra é pequena para os dois. Eu não aceito ser de Abraão e ser de Ló. Eu sou só de Abraão. A terra tornou-se insuficiente. Não há espaço para os dois. Agora veja a disputa de terra, de bens. Não havia harmonia. Não havia de tal forma que houve contenda entre Ló e Abraão. Entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E ainda mais, cheio de inimigos cananeus na terra. Que mais na frente nós vamos ver a conquista por Josué e Caleb. A escolha e a separação. Ló escolheu, separou-se do seu tio, de tal forma que o véu foi tirado de Abraão. Ló quer dizer véu, e este véu pode ser um fechar os olhos. Um parente que se arrasta ao seu lado, sendo um grande problema. No meio do casal, tem um primo, tem um tio, tem um sobrinho, tem a mãe, tem a sogra, tem o sogro. Vai dar problema. Vai dar problema. Porque a corda vai romper só para um lado. Vai dar problema. E esse problema vai para o seu matrimônio. Seja qualquer tipo de rato da família, ele vai roer a corda. Ló entregará, Abraão, mais Sara, Ló, presta atenção, mas quem? Ele vai ter que ir para Sodoma, verdade? Campinas do Jordão. Mas nós vamos ver que ele já era casado aqui. Cadê a mulher de Ló aqui? Onde surgiu essa mulher? Não se sabe. Será que veio junto com ele do Egito? Não se sabe. Só se sabe que ele casou e tinha 2 filhas. E ainda mais, tinha filhos. Tinha filhas e filhos. Foi o anjo que disse, cadê teus filhos? Os filhos nós sabemos que está registrado, porque tinha genros, todas 2. Mas filhos, os anjos disseram, onde estão os teus filhos? Então, veja que em Sodoma, Ló entregou a sua família às mãos da perversidade de Sodoma. Algumas cidades podem mudar o destino de nossos filhos, assim como mudou o destino dos filhos de Ló. Veja a promiscuidade, o problema que estava. A imoralidade arrastou como dilúvio os 2 filhos. E o ambiente arrastou a mulher, que se tornou em estátua de sal. Deus começa a falar com Abraão após tirar Ló, o véu. Gênesis 13, 14. Então os olhos de Abraão conseguem ver a terra, a promessa, a descendência. A descendência vai ser tirada de Abrão e vai ser contada como o pó. Veja a diferença de Abraão para Abrão e de Abrão para Adão. Porque Adão, a sua descendência, foi tirada do pó. E Abraão será tirada e contada como pó. Então veja que Deus colocou
Abraão na terra para peregrinação. Este foi um outro problema, meus irmãos. Sara não vai aguentar peregrinar com Abraão. Junto, nós vamos fazer uma nova aula extra no Zap. Você é meu convidado, certo? Nós vamos mostrar todos os problemas que aconteceu entre Abraão e Sara, muitas feridas emocionais que Abraão provocava em Sara, de tal forma que se separaram, com capítulos e versículos no Gênesis. Veja a história, meus irmãos, de Abraão e de Sara. Eles não terminaram bem. Veja. Abraão foi para Hebrom, ali edificou um altar ao Senhor. Gênesis 14 e 15 são capítulos que vão marcar a vida de Abraão. Vai acontecer que Abraão, ele vai perguntar, no capítulo 15, verso 2, por que está sem herdeiro? E ele até tem uma preocupação e pergunta se o mordomo Eliezer será o seu herdeiro. Abraão sentiu falta de seu sucessor e teve medo do futuro. O sucesso da vida de Abraão era a fé, não era outra coisa. Então a fé seria a vida de Abraão. Então, o sucesso só se sucede sucessivamente, sem cessar, se ele tiver fé. Então a fé será o seu sucesso. Depois de perguntar, e com a sua sugestão, quem poderia ser o seu herdeiro, ele pergunta mais na frente, e Ismael pode? Aqui estava entrando uma crise na fé. Deus havia prometido e não arredaria o pé, que era Isaque, filho das entranhas, que seria herdeiro legítimo. E ele perguntou, será que é o mordomo Damasceno, Eliezer, ou Ismael? Deus não troca, não muda, ele continua o mesmo de sempre. A promessa sempre estará de pé. Vai se cumprir a promessa. Não importa o tempo que nós imaginamos que seja. Deus cumprirá a sua promessa no tempo da vida. E Sara era estéril aos olhos humanos, mas não aos olhos de Deus, porque Deus havia fechado a madre de Sara, até que viesse o tempo da vida, aonde Deus mesmo agiria em favor da promessa, da palavra que não volta atrás, ela não volta vazia. Deus a visitou no tempo certo. Então não foi com 86 anos e nem com a vida de Ismael, mas foi com 100 anos e foi com Isaque, que Deus registra a sua história no meio do seu povo. Deus, ele vela a sua palavra para fazer cumprir. Ele disse que vai ser de Sara, não importa a data. Ele é um Deus que abre a madre, nem que haja velhice, ou que a Sara ainda já tenha saído do costume das mulheres. A incredulidade de Abraão apresenta opções mais fáceis. Eliezer é uma opção fácil. Ismael também. Deus não aceita o costume da época, da sua cidade, do seu próprio nascimento. Deus tem o seu próprio costume. Deus tem os seus próprios propósitos. E os propósitos dele estão com o fruto. Esse fruto é o da fé. O nome do fruto é Isaque. Não pode ser substituído. A justificativa de Abraão foi um fato quando ele ainda era
Abrão. Veja que Deus vai mudar só lá na frente. Enquanto ele é Abrão, ele está se justificando. Mas Deus, mesmo Deus, continuando sendo Deus, na vida do homem Abrão, ele vai justificar Abraão ainda antes de ser chamado Abraão. Pois Abrão creu na promessa quando ainda era quando ainda era Abrão. Entendeu? Ele creu, fé em Deus, foi justificado, mas teve uma crise. Veja Gênesis 15, verso 6. Creu e o Senhor imputou-lhe isto como crédito de justiça. No capítulo 16, o nascimento precipitado de Ismael. O nascimento precipitado. Um problema terrível, meus irmãos. H vai gerar porque ela é fértil. É tipo da carne, que gera as obras da carne. Ismael é esse exemplo. E ela vai se gabar por ser estéril, por ser fértil, melhor. E agora Abraão vai dar mais atenção por causa do menino. E Sara, com ciúme, agora vai chamar a atenção de Abraão. E Abraão vai dizer: fica nas tuas mãos o julgamento. Ismael não quer reconhecer a maternidade de Sarai. Aqui temos a demonstração. A família sabe sobreviver todos os acontecimentos quando ela sabe vencer a precipitação. A precipitação é um dos princípios, ou melhor dizendo, um dos principais problemas do casamento desfeito. Casamento arranjado. Casamento encoberto. Casamento com julgo desigual. Casamento desleal. Ilegal. Se há precipitação na família, há também perigo. De acordo com a formação na precipitação, há perigo. Veja a precipitação, julgo desigual. A precipitação, a geração de um novo ser. Gerou um novo ser. Obriga-se a casar. Casamento dentro de um ambiente da ilegalidade. Na precipitação, não se sabe se o futuro é bênção ou maldição. A precipitação faz de maneira ilegal, a custo de mentiras, de jeitinhos. Vai ter que casar, porque praticou atos ilegais. É jeitinhos. Deus tem um tempo certo para Abrão e Sarai. Gênesis 18, verso 10 e 14. Ao tempo determinado, Sara vai ter seu filho prometido. Esse é o tempo da vida, onde todas as coisas vão correr para o nosso bem, como aconteceu para Sara. A promessa de Deus tinha que estar enraizado no coração de Abraão. Mas o coração de Abraão estava ligado agora também a Agar. Porque eles combinaram de Agar sair o herdeiro. Essa ajudinha não é ajudinha. Isso é a desonestidade. Isso é falta da fé legítima. O que nós estamos mostrando é que as decisões de Sarai, junto com Abraão, estavam na sua alma e não na fé. Estava exatamente no seu intelecto, no seu sentimento e na sua vontade. Foram más decisões. Foi um grande erro pensar por si mesmo, achando que as coisas que se pensa da sua própria vontade é a vontade de Deus e vai dar certo. A conduta dos filhos de Agar será igual à sua própria mãe. Agar gera Ismael. Ismael, fruto
de Agar. Então, tal é a mãe, tal é o filho. Tal é o filho, tal é a mãe. A madrasta Sara não pode contar com seu filho, entre aspas, Ismael. Ismael não garantirá obediência a Sara. A tentação já durava 10 anos. Depois de 10 anos, já em Canaã, através de Agar, uma dura decisão na carne. A geração de um filho na carne, de Ismael. Faltava muito pouco, diante de tudo que já se passou. Em comparação, é melhor esperar. Deve-se esperar. Estas são as promessas que Deus fez aos crentes. O Senhor voltará e não tardará. Deve-se esperar. Mesmo que ele, Jó disse, me mate, eu espero nele. Abraão e Agar vão gerar na carne. Que proveito tem? Nenhum. Porque da carne nada se aproveita. Abraão, ainda Abrão, incircunciso. Agar, egípcia. O resultado, carne com carne, carne. Abrão, Agar, Ismael. Resultado, fruto da carne. Entende? Então aqui nasce a circuncisão. E o futuro de Israel de não se envolver com mulheres de outras nações, como Abrão se envolveu com uma egípcia. Agar concebeu e menosprezou sua senhora. Capítulo 16, verso 4. A carne, ela não avalia os perigos do jugo desigual. A relação íntima da carne gerou Ismael. A carne, ao saber que concebeu, ela se fortaleceu. E ela queria ser a senhora. Agar desprezou a Sara. Não queria mais obedecê-la. É assim quando a carne concebe. Ela se fortalece. Assim começou as afrontas de Sara com Abraão. Sara pede um tribunal. Que Deus julgue a questão. As coisas não saem da maneira como Sara pensa. E há uma tribulação. Sara vai maltratar Agar. E Agar vai fugir da sua senhora. Porque ela se tornou soberba. É a carne que gerou. Ela não quer se submeter mais. Ela foge para o deserto. E lá o anjo diz para Agar: você tem que voltar e se submeter à sua senhora. Você, carne, não é senhora. Você tem um Senhor sobre ti. Então volte e se submete a Sara. Sara é a tua senhora, que representa o Espírito de Deus. Gênesis capítulo 16, verso 9. O anjo disse: volta, Sara é a tua senhora, submete a ela, debaixo das suas mãos. O Espírito deve vencer a carne. Como? Crucificando a carne. Ismael também deve ser crucificado. Ismael é tipo daquela coisa semelhante lá de Gálatas, capítulo 5. Não tem entre as obras da carne o tal de coisa semelhante? Então Agar e Ismael, na mesma casa, tem o mesmo guarda-roupa. Paulo vai dar a receita: lança esta carne, esta escrava, esta Agar, fora. Fora de onde? Do seu poder. A carne não pode continuar com seu poderio. Ela não pode continuar com esse poder da carne. E o que fazer com Ismael? Fruto da carne. Lançar também fora. Agar e Ismael não podem habitar na mesma herança de Isaac. Então, na lição de hoje, lição de número 1, Abraão e Sara, é Deus permitindo todas essas coisas acontecendo, para Deus contar uma nova história com detalhes no Novo Testamento, através de analogia, o qual nos ajudarão a compreender a luta entre a carne e o espírito, entre Agar e Ismael. Melhor, e Sara. Entre Agar
e Abraão, entre Ismael e Isaque. Gênesis capítulo 16, verso 12. Ismael traz o caráter do fruto da carne, porque é selvagem. Ismael é selvagem. Ele é contra todos, e todos são contra ele. O fruto da carne sempre está à sua porta, à porta do coração dos seus irmãos. Não dê lugar à carne em nenhuma ocasião. Ismael, nascido na carne, já mais ou menos 13, 14 anos de idade, antes da promessa do nascimento do menino. Mas a promessa estava de pé. O novo nascimento. A carne, ela sempre estará conosco, mas ela é mortificada através de Isaque, o novo nascimento. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vamos mostrar todas as dificuldades que Sara teve por causa de Abraão. Porque Abraão fez feridas em Sara, em várias ocasiões. Eles se separaram. E tudo isso mostrando dentro dos tópicos na nossa aula que vamos fazer agora. E vamos enviar para você aí no seu WhatsApp. Em link, você aperta e assiste a aula. Eu vou te enviar esta aula, ok? Nós vamos agora mostrar o nosso zap. Veja aqui, ó. Zap 85 é o nosso DDD. 991 28 12 60. Nós vamos ver as precipitações de Abraão e as feridas que ele ocasionou na sua esposa Sara. E nós vamos ver o problema que eles tiveram com Abimeleque. E também Deus preservando a vida da sua promessa, que era Isaque. O menino dos sonhos. Glória a Deus. Nós temos muita coisa para revelar. Esses problemas que aconteceu, por exemplo, a separação deles por muitos anos, nós vamos revelar pelo texto bíblico de Gênesis. Por isso que é importante estudar profundamente as Escrituras, para saber o porquê daquele texto que foi dito. Vocês sabem muito bem que Sara habitou em um lugar e Abraão habitou em outro lugar. Tudo com texto bíblico, mostrando que quando Sara morre, Abraão vai ter que voltar para sepultar Sara. Então eles não estavam mais na mesma casa. Veja a dificuldade que eles passaram na velhice. Te chamo, te convido, todos vocês, meus amigos, que já estudam conosco no nosso Zap, mais de 100 pessoas, muito obrigado a todos vocês. Vocês volte, continue estudando conosco. E você que ainda não estuda conosco no Zap, eu lhe convido neste momento. Qual é o pagamento? Não existe pagamento. É apenas uma contribuição de qualquer valor. É você quem diz quanto vai querer nos ajudar. Esse é o nosso Pix. 85 é o DDD 991 28 12 60. Ajuda com qualquer valor. Vai estudar 3 meses este trimestre comigo, de forma particular no Zap. E as profundezas de Deus no livro de Gênesis serão reveladas. Pode ter certeza. Verso por verso, dentro do texto bíblico e dentro da nossa lição que estudaremos a cada trimestre. Deus te abençoe, Deus te guarde. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e bom trimestre a todos. Amém.